seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma conversa aqui no Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com o mito, o homem, Luiz Onaga. Opa! E com o Christian, nosso convidado da Alar Construtora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e queria que você falasse quem é o Christian e quem é a Alar. Vamos lá. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gumar. Primeiro, acho que um prazer estar aqui, muito legal estar nesse bate-papo com vocês. Ter a oportunidade, né, de mostrar um pouquinho mais a Alar para quem não conhece, ou para quem já conhece ainda se certificar ainda mais. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Começando um pouquinho, Christian em si, né? Sou formado, tenho 2 formações. Minha primeira é em administração de empresas e a segunda em engenharia civil. Sempre fui ligado aí à área da construção civil. E aí, junto na Alar, construtora, que já tem 21 anos de mercado. Então, acho que uma empresa já sólida, né? Uma empresa já reconhecida, principalmente na área de obras rápidas, área do varejo, onde que realmente ela foi reconhecida, onde ela é mais conhecida hoje, né? Então, a Alar Construtora para obras rápidas, obras de varejo, para quem toca isso no dia a dia, é bem conhecida. E dentro da Alar, acabou abrindo outras espinhas também, né? Então, tem a Alar Varejo, a Alar Residencial, a Alar Logística, Alar Restaurantes, Alar Corporativo, que é onde eu represento, que a gente tem, com o passar do tempo, criando expertise nesses negócios, em cada um desses segmentos, e acho que é importante, que eu gosto sempre de frisar, que cada um desses segmentos tem o seu sócio específico segmentado para isso. E desde o sócio, com todas a equipes também, né? Então, para a obra, tem o coordenador, que é só do varejo, que é o coordenador, que é só do corporativo, o gestor, que é só do corporativo, o residente da obra, que é só do corporativo. Embora as obras sejam, né, obra é obra, mas cada um acho que tem sua... Tudo segmentado. Todo segmentado. Tem suas características. Tem suas características e particularidades, né? Acho que a gente não pode falar que obra é tudo igual. Né? Uma obra do residencial, nível de detalhe, de prazos, de acabamentos, diferente de uma obra de varejo, que o prazo é para ontem em si, que amanhã o cliente já precisa estar, né, tá rodando já. Cada hora que passa é lucro ou prejuízo em si, é investimento, né? E o corporativo não deixa de ser muito isso também, né? Apesar dele não ser, digamos, né, eu sempre falo, não é tão veloz quanto uma obra de varejo em questão do prazo em si de espera, né? É também algo que o cliente ele já aluga uma laje, ele já quer um retorno rápido ali para estar operando, para estar com toda a sua operação, porque já está contando carência nos imóveis, que acho que é legal a gente falar daqui a pouquinho mais disso também, mas enfim, é algo que o cliente ele sente ali no meio, é um negócio dele, mas ao mesmo tempo é a casa dele, onde ele vai ficar o maior tempo, né, no escritório. Por isso que o nível de exigência, acho que para os escritórios, o que tem realmente, né, as arquiteturas estão propondo realmente para que seja uma extensão da sua casa é muito importante. Então, a Alar Construtora, nesses 21 anos, ela se estruturou bastante, né, nesses segmentos, mais uma vez, bem segmentado, bem expertise com cada um dos seus gestores em si. Alguns números aqui que eu acho interessante a gente falar da Alar, né, de 21 anos, a gente tem uma média de 170 obras anual lá, então é um volume bem intenso, um volume considerado, né, uma construtora 170 obras. Nossa. É bastante. A gente fez uma aferição, por mês. E uma aferição, olha que interessante, de metragem quadrada mesmo, né, somando, dá por ano 170 mil metros quadrados de construção. Quando você coloca isso, você vai passando no ano, você não sente, né? Você não vê. Quando você coloca isso num papel, quantifica realmente 170 mil metros, é interessante, é legal, né? Assim, imaginar, assim, quase que uma cidade tal, dá até para fazer uma brincadeira. Dá para fazer uma brincadeira, Brincadeira séria. Séria. Obra é um negócio sério, né? É algo complexo em si, né? É algo... Tem muito isso, né, de obra, né? Muitos clientes em si têm medo até de obra em si. E uma das nossas propostas, né, nossa missão e valores é realmente
ter menos dor de cabeça possível para o cliente, para que ele foque no negócio dele. Tirar isso, né, do paradigma. E a gente sabe o quão é difícil realmente, né? O quão tocar uma obra, o quão executar uma obra realmente é complexo. Mas, mais uma vez, né? Cada um tem da expertise do seu negócio, a gente vem atuando de uma forma legal, de uma forma representativa, com escritórios de arquitetura, com clientes finais, tendo boas entregas. Eu acho que a gente vem cada vez mais sendo reconhecido no corporativo. E no Brasil todo, vocês já têm? Importante, Brasil todo, tá? A Lara, quando eu falo que a gente já colocou uma bandeirinha em todos os estados, é 100% realmente. Então, eu brinco assim, a gente colocou já, todos os estados já teve obra. Todas as cidades não, né? Muito Brasil é gigantesco, mas todos os estados. Vou até falar que em números, em geral, nossa grande maioria das obras é fora de São Paulo hoje, atualmente. Não só por uma questão da atuação em São Paulo, mas por demandas mesmo. Estou falando de São Paulo contra o restante dos estados. Então, para a gente ser conhecido nacionalmente, grande parte das nossas obras é fora de São Paulo. Tá. E vocês ficam, o escritório é só em São Paulo? Só em São Paulo. Mais ou menos quantas pessoas trabalham lá? De escritório, de staff, a gente fala de umas 70 pessoas e mais o pessoal externo. Mais o pessoal de obra mesmo. Importante falar assim, né, dessas pessoas, desse nosso tamanho em si, todos são CLT. Acho que isso é um diferencial, isso é importante para eles, é o que a gente entende como o nosso caminho em si. Então, são colaboradores CLT mesmo, então a gente, né, não tem problema nenhum, mas a gente acha que a gente cria um laço muito maior. Vou falar do corporativo um pouquinho, né? Os nossos gestores, residentes de obra, coordenadores, são pessoas já antigas de casa, né? Não é pessoa que está toda hora muda de tenta um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali. E eu acho que isso faz com que a gente cada vez esteja um laço maior entre empresa, colaborador, né? Eu acho isso importante, né? Isso reflete na entrega final, reflete no andamento, reflete na comunicação com o cliente, reflete na expertise nossa do negócio. Que boas lições vocês tiveram na experiência de varejo que vocês tiveram tanto tempo, que vocês aplicam agora no corporativo? Que boas experiências que você aplica? Eu acho que assim, né? Mais uma vez, como é bem segmentado, tem os sócios do varejo, mas e quando os nossos fundadores trouxeram até o corporativo também para dentro da LAR, eu acho que o fato de obras rápidas, né? Deu agilidade. Exatamente na obra corporativa isso. Também, corporativa. né? Também, não tem jeito. Tem muitas das obras corporativas que a gente tem que fazer em 30 dias, por conta ou de carência, ou por conta de alguma movimentação. A gente entregou agora, até nesse feriado que passou aqui de Páscoa, a gente estava fazendo para um escritório, não vou só divulgar o nome, mas escritório para uma rede hospitalar em si, que é como se fosse um call center deles. Então, um pouco office, um pouco call center. E aí eles estavam mudando de prédio, porque o prédio que eles estavam foi vendido, então eles tiveram que sair do prédio, fizeram a mudança. Só que um call center ele tem uma logística e ele não tem a possibilidade de ter home office, né? Não é a questão, posso colocar então meus colaboradores para fazer uma mudança. Ele não tem essa possibilidade. E fora as instalações mesmo, né? Instalações pesadas, instalações, toda a parte de TI, parte de instalações realmente, de cabeamento estruturado. Então, algo bem pensado. Então, tinha que fazer uma mudança em um final de semana. O call center ele só não funciona de sábado e domingo. Então, a gente entrou lá atrás, isso, com o cliente, quando o cliente nos chamou, ainda numa reunião preliminar de kickoff mesmo. Então, a gente ajudou ele desde a fase de desenvolvimento dos projetos técnicos para esse novo espaço, para esse novo ambiente. Para se transformar num call center. Para se transformar num call center. Então, a gente, primeiro, lá atrás, começou a desenhar junto com eles. E lá atrás, que eu digo coisa rápida, né? O corporativo é assim. Mas há 3 meses atrás, a gente estava desenhando os projetos técnicos. Então, toda a nossa parte, todo o nosso time de engenharia já entrou na fase de projetos técnicos. Então, para falar de elétrica, falar como é que funciona o gerador, qual que seria a capacidade do gerador, aonde seria comprado,
no break, toda a parte de hack, o que eles iriam aproveitar, o a que inteligência não. toda do call center. Toda a inteligência que a gente teve que utilizar junto com o nosso time de engenharia na fase de projetos, para que depois na execução acontecesse tudo como planejou. Então, para vocês terem uma ideia, foram mais de 15 fornecedores do próprio cliente, porque eu não posso colocar a mão, digamos, na parte de segurança deles. Então, a gente teve que reunir o time de engenharia. Então, com o time de segurança deles, ter reuniões apartadas só para entender o sistema e como é que funcionaria a mudança. Numa sexta-feira desligaria tudo. Mesma coisa com o pessoal de TI, mesma coisa com o pessoal de áudio e vídeo. Enfim, vários fornecedores de no break para que a gente pudesse fazer essa mudança. Então, na sexta-feira, 6 horas da tarde, acabou o expediente, desligaram tudo. Todas as plataformas de trabalho eles iriam aproveitar, vocês sabem, né? Mobiliário corporativo tem um custo expressivo, então não podia se considerar colocar um novo e o que ia fazer com o outro. Então a gente, na sexta-feira, desmontou todo o mobiliário, desmontou, transportou para o novo espaço, montou para depois chegar o pessoal de cabeamento. Então, digamos, a gente fez um cronograma praticamente hora a hora ali das atividades que iriam acontecer, uma matriz de responsabilidades. Então, até onde cada responsabilidade de qual. Então, o pessoal da segurança, empresa de segurança vai daqui a aqui, o pessoal de TI vai daqui a aqui. Algo muito bem desenhado, não poderia ser diferente, muito bem planejado, para que pudesse rodar a operação no dia seguinte. Embora seja uma obra para a saúde, não era uma obra corporativa. Uma obra corporativa. O cliente é da saúde em si, né? Mas é o escritório deles. É o corporativo deles. É o corporativo deles. Então, legal, coloquei um case aqui, deixar a gente vai falando vários cases, que é super gostoso. Pra gente que gosta, né? Que vive disso, a gente fala. Pra quem gosta disso, só pra quem é um pouco doido mesmo em si. É isso que eu ia perguntar, né? O que pesa mais? É o administrador, engenheiro ou doido nessa brincadeira toda? Olha, de tudo um pouco. De tudo um pouco em si. Mas eu acho que tem que ser, às vezes, um pouco mais pro doido, né? Pra você... Porque se você vai muito... Lógico, mais uma vez, como eu falei, a gente desenhou muito isso. Mas num primeiro momento, se você olha, você já fala... Se você não tem um pouquinho do doido e falar, acho que dá... E foi o que a gente fez, até numa fase anterior, quando a gente estava ainda orçando, tá, a obra, a dinâmica, como é que foi disso, acho que legal até falar para que todos conheçam como é que funciona a LAR mesmo nessa fase até inicial. O cliente nos chamou ainda numa fase para desenvolver os projetos técnicos somente, ele iria abrir o bid de obra. Então, por uma confiança que ele já tinha conosco, ele já nos chamou. Christian, preciso que você gerencie aqui junto com a gente os projetos técnicos, mas eu vou abrir bid de obra. E foi concorrência mesmo, eles são muito assim, corretos. Então eu poderia até não participar da obra. A gente, então, mesmo não tendo a obra, a gente participou da inteligência da obra. Da inteligência da obra, por isso, e pelo cliente, pelo nosso relacionamento, pelo nosso posicionamento mesmo como LAR, independente, né, da obra ou não. Então a gente entrou lá atrás, realmente, na fase de projetos, para depois ainda orçar a obra no meio que ia se desenvolvendo os projetos técnicos. Então, se naquela época a gente estava ainda orçando e falava assim, olha, não, eu não faço isso num final de semana, é impossível, a gente nem tinha avançado, provavelmente, né? E naquela época, eu lembro que a gente conversou, nosso time de engenharia, com praticamente os fornecedores mais principais para essa mudança, falando, olha, tenho isso, essas datas, pode ou não pode, dá ou não dá. Lógico, nada no escuro, nada jogando pro alto para arriscar, que mais uma vez, foi tudo muito desenhado, muito planejado, mas também com os nossos fornecedores, né? Então, a gente falou com os principais mesmo, todas as instaladoras, a gente ligou um a um, falando qual era o plano de ataque, dá para se fazer? Se algum levantasse a mão, olha, isso aqui não dá por isso. Poxa, é verdade, não estou enxergando isso. Então não foi um achismo, acho que foi um conjunto com todos. E emendando um pouco, quando eu falo de fornecedores, a gente, né, tem alguns fornecedores que a gente fala que já é nosso braço até também, né? A gente não fica fazendo leilão com fornecedor,
Né? São parceiros que são parceiros. Tem alguns em si, né? Até para suportar todo o braço, como a gente fala, a gente atua no território nacional. Eu fico pensando como é que é fazer uma manobra, digamos, de guerra aí que você tem fora de São Paulo. Como é que é acompanhar isso daí? Primeiro que a gente tem sempre, né, nossa estrutura de obra, sempre eu tenho um residente lar, lar mesmo, dentro da obra, tá? Local. Nesse caso, dessa obra específica, eu tinha até 2, porque a obra ela rodou, para acontecer isso tudo num prazo, foi uma obra de 2 meses, com mais de 400 posições de trabalho, né, uma laje grande. Em si. Eu tive que rodar a obra, de verdade, essa obra ela rodou 24 horas. Então entrava meu residente num horário, o outro entrava e rodava praticamente 24 horas. Então, primeiro que a gente tem nossos residentes. Então, nossa primeira estrutura tem um residente full-time na obra. Essa obra roda de segunda a segunda. Lógico que eles têm as folgas deles, os retornos, então tem um outro que cobre, mas 100% tem um olhar da LAR, que é o nosso olhar. A gente tem um gestor de obra que faz toda a parte do planejamento, coordenação, todos os reportes ao cliente, que é o contato mais direto com o cliente até com o residente, e o coordenador. Então a gente tem um time dedicado à obra. O time que eu sempre falo, um time enxuto, né? Mas acho que o tamanho ideal para não encarecer, para realmente não onerar o cliente final. E para ser mais rápido na comunicação. Exato. A comunicação é muito rápida, né? Primeiro que hoje facilita até com grupos e tudo mais, mas nosso gestor, a gente faz, né, toda semana um relatório semanal que tem todo o acompanhamento da obra. Então, relatório fotográfico, o andamento da obra, cronograma, a gente aponta riscos, se olha, a gente está enxergando que alguma coisa, a gente já começa a apontar, e não para depois falar, olha, te avisei, não, é para a gente compartilhar e realmente falar o que a gente está fazendo para isso. Isso é importante até para o cliente, para o arquiteto que está do outro lado, para enxergar, porque às vezes tem outras alternativas que todo mundo consegue visualizar. Então, por mais a obra sendo fora, o acompanhamento é lá como se fosse em São Paulo. Tá. Lógico que aqui quando é em São Paulo, tudo facilita um pouco mais a dinâmica. A gente pega o carro, a gente vai lá em 10 minutos, enfim, dependendo, né, aonde for. Mas, enfim, é muito mais simples. Mas os gestores, eles estão semanalmente na obra, então junto com o residente, mas o nosso residente estando lá, e esse residente, mais uma vez, ele é do segmento, então ele é do corporativo. Nossos residentes têm residentes há mais de 14 anos na LAR, então assim, já é, né, o nosso braço direito em si, né? Sabe muito mais do que eu, sabe muito, a dinâmica é muito interessante junto com eles. E a mão de obra lá, como é que é? Importante também. Mão de obra, a gente, né, não tem, eu LAR, não tenho um pintor específico, eu não tenho eletricista, a gente contrata fornecedores. Sempre falo que curva A, né, que são instalações mesmo, principalmente ar-condicionado e elétrica, é algo que eu não mudo muito mesmo meus fornecedores, ele acaba indo para onde a gente vai. Então, se eu tenho uma obra, a gente está agora com obra em Curitiba, com obra no Rio, enfim, eu levo esses fornecedores. Por quê? A gente enxerga um pouco essa importância. Elétrica é algo delicado, né? Se no projeto está pedindo, tem um alimentador, está me pedindo para passar um cabo de uma bitola X, e por algum acaso vem um outro fornecedor e coloca lá em cima da eletrocalha um outro cabo, eu não vou conseguir ver isso, meu mestre pode passar batido isso, então é sensível. Então a gente não gosta muito de arriscar, né? Não vou nem falar a palavra de arriscar, mas não acha a estratégia de achar outros fornecedores, né, para essa curva A. Então, mais seguro, né? Mais seguro. Então a gente acaba levando nossos fornecedores de elétrica, ar-condicionado, combate a incêndios, principais aqui de instalações, a gente acaba levando para as obras fora de São Paulo. E lógico, pintura, drywall, com a LAR, mais uma vez, né? Não estou falando só da LAR corporativa, estou falando da LAR varejo, atua, né, forte no mercado e muitas obras fora, né, shopping para tudo quanto é lugar. Pois é. Então a gente criou muitos braços, então muitos fornecedores atendem LAR varejo, atende a LAR corporativo, que já são fornecedores nossos de confiança. Uma obra agora em Brasília, eu vou te falar que é sempre praticamente o mesmo fornecedor que eu coloco de civil, de pintura, porque
já sabe nossa dinâmica, já sabe o jeito que a gente toca, já sabe nossos prazos. Então, por mais que eu não levo daqui, mas ele já tem um pouco o nosso time, um pouco o nosso DNA em si de obras. Cristian, uma pergunta. Quando a gente fala corporativo, que a LAR atua na área corporativa, ela também faz o edifício ou só os interiores? Só os interiores. Só os interiores. A gente já participou de retrofits até. A gente fez alguns retrofits mesmo de prédio, mas mais por uma relação muito próxima dos nossos sócios, nossos fundadores com o cliente final. Então, mas a vocação, é interiores corporativos. Interiores corporativos. E que grandes mudanças você viu nesse segmento de corporativo, se a gente pode ainda dizer pós-pandemia, né? Que a gente houveram mudanças, né? Olha, eu posso dizer 2 mudanças que ocorreram pós-pandemia, né? Uma acho que ainda está acontecendo e uma que aconteceu logo pós-pandemia ou até durante a pandemia. Durante a pandemia, muitos escritórios, tudo fechado, tudo entendendo a dinâmica ainda como iria ser, os escritórios devolveram, fecharam realmente, entregaram, devolveram a laje e a gente, nesta época, acabou fazendo muita decommission. Então a gente desmobilizou muitos escritórios. Alguns outros em si, quando estavam retornando, entenderam, poxa, o modelo híbrido funciona, o modelo híbrido é bom, o home office é bom. Tinha uma grande área de staff e hoje eu vou precisar de muito mais salas de reuniões, muito mais... Eles vão vir aqui para participar de reunião, o colaborador e vai embora. Fizemos muitas readequações, então áreas de staff se transformaram em grandes salas de reuniões. E hoje não, né? Vou dizer de um tempinho já para cá, mas pós-pandemia, então uma segunda movimentação que eu enxergo é esse movimento contrário. A volta para o presencial. A volta para o presencial. Assim, eu sinto há 2 anos, eu já senti, né, no final do ano retrasado, já sentia que estava voltando muito essa demanda, a gente começou a participar, e não vou nem falar só de obras que a gente executa, mas a gente participa de muita concorrência que a gente não ganha, faz parte do negócio. Então, vou te falar do termômetro que eu tive até, não só por obra, mas até por orçamento. O que teve de orçamento e de obra que a gente executou, que era isso, clientes voltando, que entregou laje e refazendo tudo de novo, comprando tudo de novo, porque não funcionou muito bem, ou uma outra estratégia. E aí continua, acho que este movimento hoje continua, né? Acho que o home office funciona, para algumas empresas mais, para outras menos, mas entendo que já não tem mais essa dúvida da como é que vai ser, meio híbrido ou não. A empresa, acho que hoje já está posicionada. Algumas ainda mudam alguma coisa ou não, né? Mas hoje já estão mais posicionadas. Então, talvez a quantidade de dias presenciais seja maior agora, a balança inverteu um pouco, né? Se era 2 presencial e 3 remoto, agora talvez seja já 4 presencial e 1 remoto. Até mais, né? Que é uma forma de voltar, né? Aos poucos. Mas, e esse movimento é exatamente isso, né? A gente tem... enxerga muito isso no dia a dia. Só para ir preparando o espírito do colaborador. 2 presencial, 3 home. Aí começou a inverter e agora já está assim. E aos poucos acho que vai retomando. Assim, né, a gente atende vários escritórios corporativos e a gente enxerga que para áreas mais operacionais, igual a gente tem alguns clientes que é banco, e às vezes um analista de sinistro, alguma coisa, eles entenderam que realmente não precisa, até por uma questão às vezes de espaço físico mesmo, né? Em lajes, hoje uma laje na Faria Lima, vocês sabem o preço quanto tá, nem tem disponibilidade em si. Então, algumas questões estratégicas usam para isso, né? Acho que, então, foi um movimento que ajudou a pensar alguma coisa que, às vezes, estava ainda... será que funciona? Não, obrigou a funcionar. Essa foi. Então, as empresas ainda continuam nisso, mas nas áreas que eles entendem que realmente não tem... que faz mais sentido até para a pessoa, para o colaborador. Então, esses acho que foram os 2 grandes movimentos. E acho que pós-pandemia, acho que o dinamismo das coisas mudou muito. Até
Hoje, antes a gente já, né, projetava bastante phone booths, cabines individuais, mas muito colaborativo, mas num tamanho muito menor. Hoje a gente vai fazer um escritório, quando a gente está indo às vezes numa reunião de premissas com o escritório de arquitetura, olha, a primeira coisa que ele fala, preciso de 6 cabines, né? E já tem um número até para isso, já tem uma demanda do que eles enxergam no dia a dia deles, que antes não tinha, porque hoje as reuniões são online, né? Então, e isso acho que é importante também, né? Isso acho que foi um movimento legal, deixou as coisas muito mais dinâmicas em si. Mais ágeis, né? Não, a velocidade da informação, assim, tá absurda, né? Hoje você tá numa reunião agora, daqui meia hora você já entrou em outra, com outro assunto totalmente diferente. Antes da pandemia, era poucas reuniões. Eu lembro, a gente tem um cliente, uma multinacional, lembro que entrava com eles via Zoom, eu já achava isso, eu falava, legal, né? Ele é multinacional, ele já não era daqui. Então ele já estava um pouco já na frente, mas a gente tinha muito pouca reunião ainda online, por incrível que pareça, era pouca. Depois da pandemia veio Teams, veio Meet, e aí ficou isso, né? E aí isso acho que foi um grande avanço, acho que funciona super bem essa dinâmica, acho interessante. Eu lembro quando tinha aquele aparelho que você colocava na mesa, um speaker, né? Que era um viva voz. O telefone gigante. Estrela. Um viva voz gigante, né? Isso, e aí você sentia, quem tá falando agora é o Onaga, né? Porque você não sabia quem era pelo tom de voz, às vezes, ou num primeiro contato, né? É um negócio maluco, né? Sim. Muito maluco. E é engraçado, você falou do Estrela, como a tecnologia vai avançando também, né? Naturalmente. Antigamente você fazia um escritório, primeira coisa que a gente já perguntava numa reunião de kickoff é como era a parte de telefonia em si, PoE, tinha o que tinha de telefonia em si. Hoje, são raros os escritórios que você fala de telefone realmente, né? Agora, tudo VoIP, tudo de uma outra forma muito mais dinâmica. E poucos ainda, vou dizer que a velocidade dessa informação é totalmente diferente. A pessoa se conecta com o Meet, a pessoa se conecta no WhatsApp mesmo. É um avanço muito rápido, eu acho. Se a gente for ver pós-pandemia, a gente não está falando de 10 anos. Não. Né? Estamos falando de... Pandemia foi 20, teve 20 até 22 mais ou menos. 3 anos. 3 anos, muito rápido. 3 anos. E agora ainda com a inteligência artificial, né? Eu acho que daqui a um ano a gente já está totalmente diferente. Eu tenho uma visão de que realmente isso tá... Forma de trabalho, a dinâmica é impressionante. Assim, você entra no chat GPT, você vai pesquisar alguma coisa... E como é que a tecnologia ajuda vocês? Olha, bastante, né? Como a gente fala de obras fora, eu acho que se a gente não tivesse tecnologia, às vezes mais percalços passaria, né? Hoje a gente tem integrados com a gente alguns diários de obra, alguns softwares para isso. Então, todo dia, nosso residente de obra, ele faz um acompanhamento de todo o efetivo em si, exato, pelo software, com um relatório das fotos. Então, no outro dia, a maioria das obras corporativas são obras noturnas, né? Porque durante o dia o escritório está em funcionamento, né, comercial, e aí à noite sim que é a execução. E aí durante a noite o nosso residente está reportando o que está acontecendo, lógico, né, uma comunicação também eficaz pelo WhatsApp, mas até para a gente ter um report, ter um controle, poder gerar os relatórios para o cliente através desse software. Então ele manda outro dia, o gestor sabe o que aconteceu na obra com esse acompanhamento. Acho que é fundamental, né, essa tecnologia para isso, para ter essa velocidade da informação, para que no outro dia, o nosso mestre já prevê que está faltando material, então já comunica, já evidencia isso, para que a nossa parte dos nossos gestores já faça os suprimentos necessários. Enfim, ela é bem importante. E entender a tecnologia, como é que ela vai se encaixar na obra também. Você falou da telefonia, aí você tem a questão de uma sala que vai ser de reunião à distância, então você tem que imaginar onde vai ficar, até onde vai ficar, qual é o cabeamento, porque, assim, na obra em si a tecnologia não ajuda tanto, né, que é a mão mesmo que está lá, é o homem
que tem que estar fazendo. Claro. Não tem muito disso, né? Não tem um robô que está indo lá e está montando por enquanto, né? Não tem um robô que vai lá, coloca a estrutura de drywall, a chapa. Não tem, por enquanto ainda não, realmente. Mas para salas de reuniões, sim. Hoje são tópicos de reuniões, mais uma vez, num kickoff, entender como é que funciona a sua reunião, né? Você usa algum software diferente? O que é? Você gosta que tenha numa tela a apresentação e no outro você enxerga os convidados da sala, ou não, é tudo numa tela só? Você precisa de microfones no teto, alto-falantes no teto? Como é que é essa dinâmica? Formato auditório, você muda suas salas para uma hora estar em formato de reunião, outra numa dinâmica. Então isso a gente vai sempre mapeando num início realmente de projeto para desenvolver. Acho que emendando um pouco, a LAR entra numa fase muito inicial com os escritórios de arquitetura. Às vezes o cliente ou vem o escritório mesmo nos procurar, ou às vezes o cliente de arquitetura. A gente tem 2 caminhos aí para seguir. Mas muitas das vezes ainda numa fase inicial, numa fase ainda que ele está optando por laje. Então, não sei se eu opto por essa laje aqui ou se eu opto num outro edifício. E vocês dão parecer. E a gente ajuda nisso, nesta parte, tanto de instalações, para entender, poxa, olha, aqui o ar-condicionado já é existente, você tem individualizações por ambiente, não tem... o outro prédio não tem ar-condicionado, então você vai gastar com isso. Enfim, já nesta parte até de visualização um pouco de custos mesmo, né? Quanto na parte realmente de um test fit. Então a gente pode envolver uma arquitetura para já, olha, qual que é o seu escopo? Então eu preciso de 100 posições de trabalho, preciso de 10 salas de reuniões, preciso de 6 phone booths, cabe aqui nesse espaço? Então a gente entra faz avaliação. Com eles, exato, faz avaliação, desenha, e é isso, e dificilmente acerta às vezes na primeira, né? Vai, desenha, não, preciso mudar, né? Essa sala de reunião tem que ser maior, menor, ou poxa, agora eu vi, dá para criar mais. Então a gente entra numa fase bem embrionária ainda, para que possa viabilizar. Exato, porque é difícil, solução, né? É difícil para um facilities hoje, que às vezes ele é o dada a missão para ele nisso, né? Olha, o escritório está crescendo, a gente precisa ampliar. Temos esta laje aqui, cabe ou não cabe? Facilities, a gente vê muito isso. Para aqui porque, poxa, não sei. Então, a gente está super disponível e super ajuda nessa parte de, olha, tá bom, manda a planta aqui, a gente desenha, rabisca aqui junto com vocês, entende o escopo, para ver uma viabilidade de espaço físico, viabilidade de custo. Então, qual que é o custo que vocês pretendem? Tem já um budget? Poxa, não tenho. A gente ano passado fez com o escritório nossos parceiros, super parceiros, que ainda eles iam levantar o cliente, né, uma multinacional também, mas ainda ia levantar o recurso fora. Então eles iam ter que levar ainda o quanto que seria a projeção. Isso demorou uns 6 meses, todo o processo, para voltar. E vamos lá, sem projetos técnicos, nada feito, com base em premissas, lógico, mais uma vez, tudo muito seguro, muito correto, mas com premissas do que a gente enxergou, visualizou em visita técnica e fala, olha, é isso que você vai gastar. Mas olha a responsabilidade que tem, né? A gente deu um número para eles captar o recurso fora, mais uma vez, por ser uma multinacional, para depois falar, tá aprovado. Já pensou se eu chego e falo, não era bem isso, eu esqueci, né? Não, a gente não tem essa possibilidade em si. Praia, exato. De coalho, e de repente fiz uma ponta ali na areia. Exato. Né? E vocês sabem, né? O custo para um escritório corporativo na montagem não é barato, mas tem muitas instalações, né? Um escritório desse você tem instalações de combate a incêndio, detectores, sprinklers, são coisas onerosas, itens que não é só, tem homologados com o prédio, que aí tem um custo para isso, para o comissionamento. Imagine se a gente esquece, né, de contabilizar isso num custo de orçamento, com um recurso que vai vir de fora. Enfim, então é uma responsabilidade muito grande, mas que a gente adora fazer isso, assim, a gente adora entrar numa fase inicial ainda, numa fase preliminar, uma fase que a gente fala embrionária mesmo. A gente ajuda o cliente, o facilities, a construir isso. Poxa, tá bom. Tem que vir dele a premissa, né? A necessidade do escritório é individual, é de cada um. Cada escritório tem sua história, cada escritório tem a sua particularidade. Então tem que vir
muito deles qual que é o escopo, o que é a premissa. Com isso, a gente começa a desenhar e começa entrar numa reunião para discutir aonde é a posição da câmera. Christian, a propósito disso que você está falando, quem é o principal interlocutor de vocês, construtora, com a obra? É o facility, é o administrativo, é o arquiteto, quem é? Luiz, depende... Dono do escritório? Então, depende muito de como vem, né? Da onde vem. A gente, de verdade, por estar nesse ramo aqui e fazendo, graças a Deus, bastante obras corporativas, eu tenho clientes que são gerenciadoras, então eu me reporto muito mais à gerenciadora. Eu tenho clientes diretos, que é o próprio nos procurou, ou cliente. Já nos conhece em si, que é o cliente, que é o dono do escritório, que está lá na reunião semanal com a gente dentro da obra. Eu tenho o escritório de arquitetura, que nos contratou ou que nos indicou, temos muitos e muitos cases muito legais. Então, depende muito, acho que a gente tem um pouquinho de tudo, né? Depende, né? Tem facilities que o dono nunca vai, que está sempre com facility lá. Então a gente acho que tem esse dinamismo para atender, todos os públicos em si. Teve um caso também, eu gosto, é sempre legal, né? A gente teve uma emissora que veio para o Brasil há 4 anos, 5 anos, e ela veio instalar toda a parte de estúdio, toda a parte de escritórios. A gente fez o escritório deles em Brasília. Poxa, uma obra complexa, uma obra que quem nos contratou foi uma gerenciadora, mas o cliente era muito presente, até porque você imagina que essa emissora não tinha, né, exato, estúdio, essa emissora não tinha no Brasil, tá vindo, então tem toda uma tecnologia já embarcada que vem de fora, tem toda uma especificação já pré-determinada em si. Então, e a LAR entrou já na fase para a obra, então a gente foi executar tanto a parte de estúdio deles, com uma particularidade incrível, né, de posição de inclinado do vidro por conta do reflexo, por conta de acústica. Um CPD com uma área gigante, com um ar de precisão, um sistema pré-action, então muitas particularidades para um estúdio obra, misturado com um escritório, com uma retaguarda, que é o nosso beabá atrás. Depois de falar isso, primeiro responder essa pergunta exata, quem a gente atende em si não tem um público específico. Eu acho que a LAR navega aqui, né, nesses públicos diferentes em si, mas mais também para comentar o quão diversificado é o nosso negócio em si, né? O corporativo, ele não só se resume à estação de trabalho e posições em salas de reuniões. Mais uma vez, cada escritório tem sua particularidade. Sua estratégia, qual você acompanha. Exato. A gente tem clientes que a gente chama de carteira até, que a gente executa, por isso que são escritórios, operações que eles fazem, né, estão toda hora crescendo, expandindo. A gente fez mais só ano passado, mais de 50 obras para o mesmo cliente. Nossa. Mais de 50 obras, escritórios em si. Isso é interessante, acho que não por uma questão de falar, poxa, lá, mas falar a fidelização. Eu acho que o importante é essa visualização de falar, poxa, 50 obras para um mesmo cliente. Vocês sabem que obra, cada uma tem sua dificuldade, não vou falar que é tudo flores. Do começo ao fim. Exato, tem suas dificuldades, sim. Mas essa continuidade de obras, eu acho que reforça muito a nossa entrega no prazo, com qualidade, dentro do custo. A gente odeia mandar aditivo. A não ser que o cliente pediu, poxa, eu quero aqui acrescentar mais 10 mesas. Poxa, aí tudo bem, não consigo absorver, não consigo... Mas assim, se tem alguma coisa que a gente errou na fase de orçamento, olha, problema nosso, a gente tem que resolver. A gente odeia, que no time todo é assim, a gente não gosta de chegar com aditivo, né, pro cliente. Então a gente assume muito a responsabilidade. E acho que é isso que faz, né, a gente conseguir aí digamos, perpetuar com o cliente, né? Tô falando de 50 obras ano passado, mas a gente já está com esse cliente há muito tempo, então se somar
enfim, acho que é muito legal, é muito gratificante, sabe? Tem alguns clientes que nos procuram muitas vezes para fazer a segunda, terceira fase da sua ampliação, porque cresce. Escritórios de arquitetura, que a gente já cansou de ouvir falar para o Christian, a gente gosta de vocês porque vocês sentam com a gente na mesa e vai discutir o projeto. E vai entender se isso onera ou não onera, se isso faz sentido ou não faz sentido. E realmente acontece muito isso, muito. A gente senta aqui e fala, poxa, olha, isso aqui faz sentido mesmo? Porque às vezes só ou vem uma demanda interna que às vezes era por alguma uma questão matriz que já tinha, ou por alguma questão que realmente ele não sabe que isso ia onerar ou não. Então, muitas vezes com a nossa visão de toda a nossa equipe, a gente pontua muito, assim. Eles gostam muito disso. Dá uma assessoria no projeto. Exato, a gente ouve de verdade, né? A gente ouve muito isso. Olha, eu gosto da LAR porque vocês... Não é assim, é muito interessante isso, não? A gente ouve de muito porque vocês dão essa assessoria. E mais uma vez, é onde a gente gosta mesmo de entrar nesse processo embrionário, de pensar junto com o cliente. Já teve caso que vocês tiveram que dar para apagar incêndio? Bastante, viu? Bastante, sim. Infelizmente, acho que, né, a gente vive num mercado aí super competitivo, né? Acho que cada vez mais, na verdade, muitas construtoras novas e que faz parte, que é bom para a concorrência, sim, mas que muitas das vezes uma especificação errada, uma análise errada faz com que uma construtora séria acabe não prosseguindo num processo por conta de custo e chega lá na hora, realmente na execução trava. E tem alguns casos que a gente já falou, poxa, isso não vai dar certo. E aconteceu realmente. Não deu certo. E a gente acaba, cliente pela confiança nossa, acaba ligando e fala, preciso de um help, preciso, e mais uma vez, tá? A gente tem alguns clientes muito fortes com a gente, e tá bom, poxa, ali foi uma escolha, e faz parte do negócio, é dinheiro na mesa, né? Então, e não por isso a gente não vai assessorar. Então, já pagamos muito fogo para resolver um problema do outros, e é isso, mas isso é legal, acho que você também ajudar, você ir atrás, você pensar, às vezes tem uma facilidade, às vezes acontece mesmo, tem um relacionamento bom com o fornecedor, que aí ele consegue ir lá ajudar, por que não, né? Eu acho que, mas sim, já pagamos bastante fogos aí, aleatórios. Em relação à questão de sustentabilidade hoje, mudou muita coisa na construção? Mudou bastante coisa, né? Acho que o ESG hoje é muito presente, não se falava muito. Hoje fala, e não é só sustentabilidade de uma forma de diminuição de resíduos, conforto térmico, elétrica, né? Painéis em LED, acho que é uma questão até de trabalho como um todo. A gente teve até faz uns 4, 5 meses, a gente entregou uma obra aqui no EZ Towers com certificação LEED. Então, lógico, a certificação LEED ela exige ainda mais o investimento do cliente por essa certificação em si. Então, tem série de requisitos a ser seguido, né? Então, desde o dosador de água da torneira, realmente, até temporizador, automação para toda a parte de iluminação, que vai diminuindo a intensidade da luz conforme vai clareando ou escurecendo. Enfim, tem bastante particularidades para um LEED. Para uma obra no dia a dia, acho que a gente está realmente cada vez caminhando mais para isso, preocupado com o descarte do resíduo, né? O descarte correto, a separação, de tirar realmente, né? O que é drywall, tá numa caçamba, o que é papelão, reciclável e separar. Eu acho que isso é muito importante, né? Para a obra em si, é muito importante para a sustentabilidade. Eu acho que esse caminho, acho que todos hoje estão muito nessa alinhados, linha. Né? Acho alinhados. Acho que isso mudou. Acho que para nós mesmo, dentro de casa mesmo, né? Isso acho que mudou também. Não era tão pensado até dentro da nossa casa em si, isso há 10 anos. Hoje é muito mais você separar realmente. A gente enxerga muito isso e é super importante para a obra também.
Até porque a gente tem a nova geração também que cobra, né? Muito. Exato. Os pequenos vão começar agora a cobrar forte. Muito, né? Muito. Eles vêm da escola agora, né? Sem super dúvida. Interessante. Sem dúvida. Assim, de algumas conversas que a gente já teve, como é que você vê a mão de obra na obra? Assim, está tendo novas gerações ou ainda está dependendo muito do pessoal mais de idade que daqui a pouco vão parar de trabalhar e ninguém mais vai querer fazer? Vamos lá, o que eu sinto, tá? Isso é uma discussão sempre muito intensa, né? Isso acho que é um bate-papo que sempre vira e mexe e a gente tá falando com... Polêmico, né? Polêmico, com concorrentes que é nossos amigos em si. Enfim, vira e mexe existe essa discussão. Meu ponto de vista é ponto de vista mesmo, né? Eu acho que em alguns serviços em si, vamos lá, civil mesmo, poxa... Você vê difícil gente nova, né? Um pedreiro mesmo, é um pouco mais difícil. E uma mão de obra super valorizada, e que tem que ser, né? Mas porque são pessoas boas mesmo, né? Então, um ceramista realmente que vai lá, que se preocupa, que é delicado, que se preocupa com toda a paginação. E ele está mais valorizado hoje, né? Exato, e está mais demanda, por isso, pela falta de mão de obra que tem. Tem gente nova entrando a todo momento, vai ter, mas lógico, a gente acho que não caminha na mesma velocidade da construção. Isso acho que é um ponto de interrogação muito grande para daqui 5, 10 anos. O que vai ser, né? Sempre vai ter, sempre vai, né? Vai buscar mais. Mas não enxerga na mesma velocidade. A gente vê pela demanda mesmo, pela busca que a gente tem, é sempre isso, sempre difícil essa mão de obra qualificada, tá? Acho que mão de obra... Se for qualquer, acho que é até mais fácil, mas a gente busca sempre uma mão de obra mais qualificada. Então, como eu falei, um ceramista mesmo do que um pedreiro. Então, para tentar realmente até uma entrega com maior qualidade, mas com isso você acaba afunilando a sua busca. E aí você sempre vai, realmente, são pessoas, a maioria dos nossos, mais uma vez, parceiros em si, são pessoas mais velhas mesmo em si, né? O pessoal vê como uma profissão menor, né? Eu imagino que seja, né, aquela coisa, eu quero ser, sei lá, a tecnologia. Pode ser. Não sei, parece ser. Que a imagem que fica, né, no imaginário, uma atividade menor. Talvez. Curioso, pode ser. Um dinamismo ainda que a gente não consegue ainda muito enxergar. Eu, pelo menos, o que vai ser... Não sei, a não ser que daqui a pouco é o que você falou, tem um robô instalando. Né? Daqui a pouco tem um robô. Agora, a partir você falou da carência de imóveis, né? Então vamos olhar para o imóvel tadinho, que está triste, né? Carente, que não é essa carência, obviamente, né? A partir das tuas obras, é possível identificar onde é que está tendo mais demanda? No caso aqui de São Paulo, por exemplo? Sim, vamos lá, acho que mais uma vez, Faria Lima aqui tem fila, né? Você entra numa espera em si, né? Com os valores lá para cima. Os valores lá em cima. Aí você vai vindo, jogando um pouquinho mais, né? Itaim, você vai saindo um pouquinho mais, você tem algumas oportunidades, né? Para identificar. A gente dentro da LAR, a gente tem um time nosso que olha para isso em si, às vezes vem algum cliente buscar realmente às vezes, um imóvel, então preciso dessa metragem, a gente ajuda. Vocês também dão essa assessoria para o cliente, exatamente. Imobiliária. Exato, comercial. Assessoria imobiliária para isso, qual que é a demanda, qual que é a metragem que tem, a gente consegue... Tem uma consultoria. Tem uma consultoria. A gente tem alguns clientes em si, mas que é carteira de cliente, que hoje eles trabalham com unidades mobiliadas. Então, às vezes, um imóvel que estava um pouco mais baixo ali, que estava com uma vagância maior, eles fazem algumas unidades mobiliadas, porque hoje eu estou sentindo isso, né? Você tem uma busca interessante por imóveis prontos. Imóveis que... Padronizado, que às vezes para o cliente faz mais sentido até ser no formato OPEX, então ele entra no contrato de locação deles. Total. Locação total. Imobiliado. Ele entra pronto, a gente faz essas unidades mobiliadas, quando aluga, a gente vai fazer as adequações para o cliente. Então tá bom, a gente parou ali em toda a parte de básico, digamos assim, e aí depois o que o cliente precisa para instalações, então montar todo
o CPD deles, às vezes transformar uma sala que era de reunião, transformar numa sala de presidência, ou vice-versa. Okay, é a dinâmica do escritório. Adaptação que mas você uma faz. adaptação muito pontual em si, perto de um escritório pronto. Então, a gente entra já numa participação de uma unidade imobiliada, fazendo até às vezes, e aí começa a valorizar mais o imóvel. É interessante isso, né? Às vezes o imóvel que está um pouco com vacância maior, eles fazem essas unidades imobiliadas, tem uma busca para isso. Né? É rápido, né? Ganha tempo, né? Ganha muito tempo. Hoje é importante, né, para o cliente. Ele quer entrar, mais uma vez, às vezes montou uma operação, às vezes expandiu, cresceu o time, precisa mudar, e aí não quer usar no formato CAPEX, quer de um outro formato. Então, interessante o corporativo, né? Assim como as boutiques, né? As boutiques corporativas que tem aí, alguns escritórios modelos super bem promovido, né? Eles também têm uma demanda, né? Exato. Escritórios sofisticados, né? A gente fez já alguns, assim, a gente chama, você falou uma palavra legal, escritórios boutiques, e a gente até, escritórios que é uma casa mesmo, né? Você entra, é uma residência. É uma residência. A gente fala isso, né? A cara muito mais residencial. Então, um piso em pedra, forro de madeira, todo o painel laminado, um super lavabo, com toda a parte de uma infraestrutura realmente de uma sala de reunião. A gente fala sala de reunião informal, mas que tem um sofá assinado, né? Um mobiliário. Né? Exato. Então isso a gente já fez bastante escritórios nessa linha, bastante. Acho que no nosso site, dentro de corporativo, larconstrutora.com.br, dentro da Lar Corporativo em si, tem alguns tópicos lá muito legal para ver, alguns cases, muito legal para ver nesse perfil. Te atuando assim, se você pegar o nosso portfólio, você vê como a gente navega em diversos, e às vezes um escritório um pouco mais simples, muito mais operacional, com outro que precisa por uma questão do cliente final, por uma questão de negócio mesmo do escritório, isso, né? Então um forro laminado, madeira, painel para tudo quanto é lado. É uma casa ali mesmo, a gente fala que é uma casa, assim, então... É uma navegação que a Lar atua muito interessante. Uma nova forma de trabalhar. Uma nova forma de trabalhar, né? A gente fala, a extensão da casa. Extensão da casa. Bom, a gente está chegando no final. Poxa, que rápido. Que pena, hein? Foi bom. Muita novidade. Muita novidade. Não, é muita novidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de qual a expectativa que você tem do mercado corporativo e como é que você vê a Lar Construtora nessas expectativas? Olha, o corporativo eu acho que não para nunca, né? Eu acho que, você vê, teve a pandemia, a gente teve uma leva para essa parte de desmobilização, que assustou, com certeza, todos, né? Pós-pandemia teve uma outra leva para criar salas de reuniões, agora voltando tudo para ampliação. Acho que é muito dinâmico o mundo corporativo. Né? Eu acho que é dinâmico, eu acho que... Que tem um papel importante no custo operacional da empresa. Total, né? Total. A arquitetura, o espaço, o ambiente... Total. A arquitetura é fundamental né? Nesse aspecto, para captar isso e sempre projetando. A gente vê muito isso toda vez que está reformando o escritório, porque... A pessoa tem que se sentir bem ali, né? E é mesmo, a pessoa num lugar, num ambiente bom, tem uma maior produtividade, né? Se sente mais em casa, é onde fica a maioria do tempo, né? Você trabalha 8, 10, enfim, mas você fica muito dentro do escritório. Então, eu acho que ele sempre vai ser dinâmico, eu acho que sempre. Como é que você vê a Lar nesse futuro aí? Eu sempre carrego a missão e valores da Lar, né? Então a gente, né, tem como DNA mesmo se tornar os maiores players aí de obras rápidas no mercado. Então eu acho que a Lar Corporativo caminha sempre para isso e eu enxergo a Lar que a gente tem muito ainda a navegar, muito para poder ajudar a escritórios de arquitetura, facilities, enfim, clientes finais. Acho que a gente tem muito a agregar e estamos sempre à disposição. Ótima proposta para o mercado. Muito bom. Christian, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom.
Muito obrigado. Muito obrigado. Você e muito também. obrigado a você que está nos assistindo a essa conversa aqui no Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. E se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu aconselho você a fazer sua inscrição para assistir, além dessa, rever essa aqui, essa conversa, assistir a muitas outras conversas, tá bom? Obrigado e até a próxima. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.